Apocalipse 9, do verso 1 ao verso 12, assim nos diz a santa palavra de Deus. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando fere alguém. E naqueles dias as pessoas buscarão a morte, e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham o poder de causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Oremos nesse instante mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos nesse momento pela tua palavra que foi lida. Rogamos ao Senhor agora, Deus, que diante de um texto muitas vezes tão difícil para nós, que possamos nós compreender aquilo que o Senhor está nos ensinando por meio dele. Abençoa, ilumina o nosso entendimento, para que nós sejamos capacitados, ó Pai, a entender pelo teu Espírito a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, por meio deste texto. Abençoa-nos, ilumina-nos, assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando se trata do livro do Apocalipse, 2 coisas ficam muito bem registradas para nós leitores, seja daquele tempo, do século I, ou a nós leitores contemporâneos. O livro do Apocalipse trata especificamente de uma batalha que vem descrevendo ali as forças de Deus contra as forças do mal. No entanto, nós entendemos essa batalha não de modo equivalente, como o mal tendo um poder tão grandioso quanto o de Deus, mas pelo contrário, mostrando como o poder de Deus é soberano sobre toda a maldade, e que até mesmo as hostes demoníacas estão debaixo da sua vontade e agem de acordo com o seu querer. Na nossa realidade, o mal tem sido interpretado e descrito de maneiras muito pitorescas e muitas vezes criativas. Quando nos voltamos para a literatura, nós vemos ali seres criando goblins, gigantes, vampiros e todas essas coisas para retratar a maldade. É claro que tudo isso não são coisas reais, são fruto da imaginação do ser humano, mas que ali de alguma maneira retrata o tamanho do mal. E aqui, quando nós olhamos para a realidade do texto de Apocalipse, especialmente nesse capítulo 9, que trata do juízo da 5ª trombeta, nós vemos aqui uma descrição muito completa a respeito de algo que é mal, de algo que é assombroso, de algo que traz terror ao nosso coração. Eu não sou muito fã de filmes de terror,
Porém eu gosto muito das literaturas de terror ali, os livros. E teve uma vez que eu estava lendo o livro do Conde Drácula, o Drácula de Bram Stoker, que faz ali também uma alusão à representação da maldade, do egoísmo do ser humano e coisas desse tipo. Na verdade, os autores sempre descrevem monstros para retratar os pecados dos seres humanos, né? É assim costumeiramente na literatura. E ali teve uma cena que me deixou assim meio, meu Deus do céu, a gente vai entrando naquele mundo imaginado pelo autor e a gente acaba ficando realmente imaginando tudo aquilo e dá aquele friozinho na barriga assim, não é verdade? E aqui, meus irmãos, é claro que a visão que João teve é uma visão vinda diretamente do trono de Deus, dada por Deus, e ela descreve aqui com um simbolismo muito rico tudo aquilo que o mal ele representa na nossa vida e na nossa sociedade. E especialmente aquilo que o mal, que os demônios fazem sobre as pessoas que reprovam e rejeitam a verdade de Deus. Lembrando que os juízos descritos pelas 7 trombetas do Apocalipse são juízos que caem sobre os incrédulos, sobre aqueles que perseguem a igreja de Cristo, sobre aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, sobre o imperador Domiciano, por exemplo. E as primeiras 4 trombetas do Apocalipse, como nós vimos no domingo passado, elas descrevem ali juízos, catástrofes que vêm sobre o nosso mundo natural, que atingem o cosmos, catástrofes que vêm sobre a terra, catástrofes que vêm sobre o mar, catástrofes que alteram ali a economia, a água potável, trazem fome, catástrofes que muitas vezes vêm do céu, dos luminares, por exemplo. E essas 4 trombetas primeiras aqui, como nós vimos, elas descrevem juízos de Deus sobre o mundo incrédulo por causa da sua idolatria. Porém, por mais males que essas 4 primeiras trombetas tragam sobre o povo, sobre o mundo, elas não se comparam aos juízos que vêm sobre as outras 3 trombetas, que é a 5ª, a 6ª e a 7ª. E aqui então, no capítulo 9, ele descreve juízos espirituais, opressão espiritual, trazida por forças demoníacas sobre aqueles que perseguem a igreja de Cristo, aqueles que se opõem ao nome de Cristo, como um sinal, meus irmãos, contra a idolatria que muitas vezes que está presente de forma abrangente na vida dos incrédulos, seja pelo paganismo, seja pelo seu ateísmo, seja tantas e tantas vezes por outras coisas. É claro, meus irmãos, que quando nós consideramos o livro de Apocalipse, nós temos de levar em conta 4 maneiras de interpretar o Apocalipse. O livro do Apocalipse, por ele ter esse conteúdo tão simbólico, um conteúdo que está arraigado pelo Antigo Testamento, impregnado de imagens do Antigo Testamento, especialmente das figuras da literatura profética judaica no AT, nós temos de entender que existem algumas outras visões que se contradizem, por exemplo, ou então que tem uma interpretação diferente. Por exemplo, uma das maneiras de se interpretar o Apocalipse é tendo uma visão preterista de todos os acontecimentos. Preteristas significa relacionado com o passado, e esta visão, ela descreve que todos os acontecimentos, visões que o apóstolo João teve aqui, ela já se referia ao 1º século, com a queda do templo de Jerusalém no ano 70, com a invasão, o domínio, com a expansão do domínio de Roma. Ou então, como uma outra visão de interpretação do Apocalipse, chamada a visão historicista, que entende que essas visões do Apocalipse se cumpriram ao longo de toda a história da igreja, e até mesmo se cumprem ao longo de toda a história da igreja. Elas fazem ali, vamos dizer assim, alusão a vários acontecimentos nesses 2000 anos de história, certo? Alguns entendem que, por exemplo, essa trombeta do Apocalipse diz respeito a
os muçulmanos, ali no século VII, VI, VIII, onde eles começaram a introduzir a sua religião e fazer as suas expansões. Eles vão tratar esses exércitos de gafanhoto, como nós vemos aqui, como estas hostes que foram ali, entendeu, se multiplicando na Europa, no Oriente. A preterista entendia que era um império romano, os soldados romanos, e temos lá a visão futurista, aquela que entende que todos esses acontecimentos vão ser realizados ali, depois, antes um pouco da vinda de Cristo, num período denominado Grande Tribulação, e aqui eles entendem realmente como demônios físicos que vão assolar e confrontar a terra, ou demônios espirituais, e nós temos assim algumas visões, porém a visão que nós temos adotado para a nossa exposição, é uma visão mais alinhada com aquela que nós chamamos de idealista histórico redentiva. Por quê? Esta visão ela assimila todos os fatos da história, mas finca o Apocalipse para o significado das pessoas que estão na época, certo? Ou então, e também trazendo ali o significado teológico dessas passagens, como assim nós temos feito. Dito isto, meus irmãos, é importante nós lembrarmos de que o que está sendo descrito aqui é uma mensagem que importava muito para as pessoas que estão na época. João não estava escrevendo um texto que sairia distante da visão das pessoas que viviam no primeiro século. Lembra qual é o contexto do primeiro século? E às vezes eu estou sendo repetitivo, mas é importante nós reforçarmos essas ideias, que eles estavam vivendo um tempo de grande oposição à fé cristã. O imperador Domiciano, certo? Ele se levantou, ele se autoproclamou Deus, ele até acreditava que ele era a reencarnação do deus Apolo, como nós vamos falar aqui, e faz uma referência interessante nesse texto no final, certo? E ele conclamava toda Roma a adorá-lo, a levantar templos, altares para ele mesmo, juntamente com todos os deuses do panteão greco-romano, que eram idolatrados ali. E os cristãos, por causa da sua exclusividade, a exclusiva lealdade a Jesus Cristo, eles não se dobravam diante desses deuses. E por isso, muitos deles estavam sendo perseguidos, levados a martírio. É um contexto em que eles viviam ali tremenda oposição. Então, as 7 trombetas do Apocalipse descrevem o juízo de Deus sobre esses incrédulos, sobre aqueles que rejeitavam a Deus, sobre aqueles que se opunham contra o Senhor e o seu ungido, como nós vimos ali no Salmo de número 2, aqueles que tentavam de fato perseguir e destruir o povo de Deus, e em resposta às orações do povo de Deus, como descrito ali no capítulo de número 8, Deus traz juízo, mas esse juízo ele tinha um propósito, irmão. Não é apenas uma vingança, daquelas vinganças que a gente faz para a gente se satisfazer, vendo a tragédia, a destruição do outro. Não é isso. Quando Deus se vinga, quando Deus traz juízo, é por causa dos pecados que nós cometemos. É por causa da idolatria que está de fato como impregnada no nosso ser. O pano de fundo, como nós temos falado, para entender as 7 trombetas, é o texto, é a passagem de Êxodo, quando Deus ele traz juízo sobre os egípcios para confrontar a idolatria de cada um desse povo. Ou então, a trombeta, ela é o prenúncio do juízo, como o povo que adentrou ali a cidade de Jericó, eles tocaram trombetas antes, prenunciando o juízo e a destruição que vinha sobre a cidade. Da mesma maneira, Deus está trazendo acontecimentos, coisas que se repetem ao longo de toda a história da igreja, ao longo desses 2000 anos, como juízos, como sinais para nós, como sinais para os incrédulos, a fim de que eles se voltem para Deus em arrependimento, dizendo: Senhor, perdoe-nos pelos nossos pecados. Dito isso, irmãos, qual é o juízo que esta 5ª trombeta está descrevendo? Qual é o juízo? Será que se trata aqui a coisa de uma questão futura, de uma questão literal?
nós entendemos que aqui, irmãos, essa descrição do juízo da quinta trombeta é uma descrição simbólica. E cada caracterização aqui, cada coisa que é descrita aqui, ele simboliza, de fato, seres espirituais malignos que oprimem, possuem e trazem males sobre todos os moradores da terra que não conhecem a Deus. Por isso, eu gostaria que os irmãos aí da transmissão, colocassem aí, a quinta trombeta descreve o juízo de Deus por meio da ação demoníaca sobre homens por causa da idolatria. Talvez você se assuste de escutar isso numa igreja presbiteriana. Nossa, a igreja presbiteriana falando sobre diabo, demônio, realidades espirituais. Irmãos, essa não é uma realidade que a Bíblia deixa muito clara, que existe, e forças espirituais estão por detrás de governos, estão por detrás de falsas idolatrias, estão por detrás de diversas coisas, regem e escravizam as pessoas por meio da crença a eles. E é aqui então que nós vamos ver por meio desse juízo o que João está nos passando. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, como que nós podemos perceber esses poderes demoníacos? Os versos de número 1 até o verso 6, eles nos relatam aqui os poderes demoníacos que são liberados do abismo para atormentar os incrédulos. A visão que nós temos aqui, irmãos, é que João, ele tem a visão aqui de uma estrela que cai do céu, certo? Essa estrela recebe uma chave e ela abre o poço do abismo, que é o lugar onde as escrituras vai dizer que é o Hades, ou então onde espíritos malignos foram aprisionados, como no livro de Judas, como nós vamos perceber. Porém, antes de fazer essa descrição, no capítulo 8, no versículo 13, João tem a visão de uma águia fazendo o seu sobrevoo sobre o céu, e ao ver esta águia, ela clama, ai, ai, ai. Ela dá 3 ais ali, certo? Que era um símbolo de destruição. A águia, como Deuteronômio 28:49 vai nos ensinar, Oséias 8:1 vai nos dizer, é um símbolo de destruição. Ela era vista ali como uma mensageira dos deuses pagãos, por aqueles que obviamente são pagãos. E os 3 ais, eles estão intrincados ali junto como uma fórmula profética para denunciar os pecados de uma nação. Você vai ver os profetas Jeremias, Isaías trazendo ais sobre as pessoas, e o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo proferiu ais sobre as cidades de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que diz assim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, trazendo o que? Juízo. Então aqui nesse versículo de número 13 do capítulo 8, é um prenúncio de juízo que vem sobre os moradores da terra. Se eles estavam vendo lá os juízos das 4 trombetas acontecendo, a águia veio como uma visão da parte de João, para João dizendo, olha, o que é ruim vai ficar pior. Se vocês acham que esses juízos físicos são devastadores, e são de fato, há juízos que são muito piores do que esses. E ele trata aqui então do juízo espiritual. E aqui então no verso de número 1 do capítulo 9, ele vê descrito ali uma estrela que caiu do céu sobre a terra. Essa estrela, ela pode ser uma personalidade associada a um anjo, de acordo com o Antigo Testamento. Satanás é descrito por Jesus como uma estrela que caiu do céu. Em Lucas 10, do verso 18, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Alguns entendem que esta estrela caindo do céu pode ser uma referência ao próprio diabo. Por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer lá que foi expulso o dragão, a grande serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Há uma visão que entende que essa estrela aqui é o próprio Satanás. Porém, meus irmãos, acho que talvez
não seja isso de fato que este texto se refere nesse versículo. Nós vamos ver uma referência a Satanás nesse texto lá no final, mas aqui nós vemos um anjo que executa a vontade de Deus. Há um anjo a quem é dada um símbolo de autoridade, como as chaves do inferno e da morte, como Cristo Jesus recebeu ali, como nos diz o capítulo 1 no versículo 18, e aqui ele mostra que essa autoridade foi dada a este anjo. Então, na minha visão, seguindo alguns autores, não se trata de Satanás especificamente aqui, mas um anjo bom, a quem Deus deu uma autoridade para abrir o poço do abismo. E o que seria esse poço do abismo? E é interessante aqui, né? Porque quando nós tratamos da mente de um pagão, de um homem antigo, tá em alta aqui o filme do Christopher Nolan, A Odisseia, certo? A mente de um pagão, de um homem que viveu aqueles dias, não é, por mais parecida que seja com a nossa, ela pensa por categorias diferentes, de uma maneira diferente. Eles entendiam que tudo era muito físico. Quando eles falavam de lugar de morada dos deuses, eles se referiam a um lugar bem alto fisicamente mesmo, tipo o Olimpo, onde os deuses habitavam. Quando eles entendiam o Hades, o abismo, eles achavam que era um lugar no meio do oceano, um fosso ali onde você chegasse, ali você encontraria ali com os mortos, e o lugar onde estavam ali, um lugar de condenação, certo? Talvez para ser um pouco mais didático, pense lá no ponto mais fundo do Oceano Pacífico, chamado Fossa das Marianas, que tem lá onde o ponto mais profundo ali chega a 11 quilômetros, é bem maior do que o Monte Everest, se a gente colocar o Monte Everest de ponta cabeça no oceano, ou seja, um lugar onde a pressão da água é 1000 vezes maior do que a superfície da terra. Um lugar ali, né, que a gente pode descrever tormento. Para a mente de uma pessoa da antiguidade, especialmente pagãos, certo? Eram aqui os gregos, os romanos, esses lugares eram físicos. Então eles entendiam que o abismo, estava registrado ali, o lugar ali onde tinha criaturas. E é claro que João está trazendo aqui uma visão simbólica. Jesus usa essa linguagem abismo, guina, para se referir ao quê? Ao inferno. Ao lugar onde foram aprisionados demônios, ao lugar onde Satanás estava ali aprisionado por Deus, certo? A um lugar ali onde realmente seres que pecaram grandemente contra Deus, como nos diz ali no texto de Judas, no capítulo 6, no versículo 6, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ele fala deste lugar onde repousam ali forças espirituais. Então ele continua dizendo, certo? Ali que o poço do abismo foi aberto e dele sai uma fumaça que escurece o céu. E é interessante, talvez uma visão que pode nos ajudar a imaginar, a entender o que está acontecendo aqui, seja uma erupção de um vulcão, por exemplo. Nós não temos essa experiência comum nos nossos dias de vermos um vulcão em erupção. Mas isso é muito comum, especialmente naquela região. Existem vulcões que trouxeram grandes erupções, que fizeram o céu escurecer. Por exemplo, uma fumaça deles ali, né, viajou para outros países, como num acontecimento de um vulcão que afetou Suíça, Itália, muitas vezes, num ano chamado Ano que Não Teve Verão, onde o céu era escuro por causa da fumaça, das cinzas que o vulcão explodiam. Então a ideia dessa fumaça saindo desse abismo é mais ou menos parecido com essa ideia deste vulcão, né, que faz escurecer o céu. E é claro que tudo isso daqui, meus irmãos, é um símbolo, uma metáfora do mal. Uma metáfora que vem aqui, né, trazendo a maldade se espalhando por sobre a face da terra. O céu escurecendo, o sol escurecendo, o ar escurecendo. Lembra daquilo que Joel nos fala no capítulo 2, o versículo 30, quando diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça.
Lembra daquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Abraão viu a destruição de Sodoma e Gomorra, e era o que? Como que fumaça subindo sobre a terra. Então essa ideia de fumaça, de escuridão, de trevas, elas trazem o que? Juízo, sinal de grande juízo sobre o povo, sobre uma nação. E aqui então vem, meus irmãos, a descrição do que sai dessa fumaça. Gafanhotos. E aqui nós precisamos enxergar isso como uma relação com a praga dos gafanhotos que vieram sobre os egípcios ali no Êxodo, como uma referência à profecia que Joel traz ali nos capítulos 1 e 2, de gafanhotos vindo e trazendo grande mal ali sobre a vida das pessoas, certo? E aqui nós temos de entender que no Antigo Testamento, uma praga de gafanhotos se refere ao quê? Juízo de Deus. No entanto, quando nós vemos João descrevendo esses gafanhotos, a descrição deles é um pouco diferente daquelas que nós estamos acostumados de ver, o bichinho que é apenas um inseto, que devora plantas, traz ali grande pestilência sobre agricultores, sobre plantações, certo? Traz prejuízo, traz fome, por conta da ação deles. Aqui ele vai trazer uma descrição um pouco mais diferente. Ele descreve aqui que esses gafanhotos são como escorpiões, que tem a cauda como de uns escorpiões, que a picada dele é como de escorpiões. E a ideia de escorpião também está relacionada à punição terrível. A dor que os escorpiões trazem por meio da sua picada relaciona-se a tormento. E aqui então, por conta disso, nós podemos entender que são símbolos demoníacos. Jesus Cristo disse em Lucas, no capítulo 10, o versículo 19: eis que vocês têm autoridades para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele associa a figura desses dois animais, serpentes e escorpiões, com poder espirituais, e nada lhes causará dano. Uma promessa que foi dada ali aos discípulos por ocasião da pregação do Evangelho. E aqui foi dado poder a esses gafanhotos com cauda de escorpiões. E é interessante, se você analisar os verbos na língua original, você vai ver que tudo ali que representa a ação desses seres é no passivo, ou seja, eles receberam poder e autoridade para fazer aquilo. Eles não têm autoridade por si mesmos, eles não têm poder para agir por si mesmos. E aqui existe uma grande lição teológica para nós. O mal, o diabo, seus anjos, eles não podem agir sem a autoridade, sem que Deus de fato permita e queira que eles ajam desta maneira, certo? Então aqui a ideia são de seres espirituais que vêm para trazer juízo sobre a terra, e foi dado a eles que eles não afetassem as vegetações, como os gafanhotos fazem costumeiramente, mas afetassem especificamente a quem? Os seres humanos. Mas aqui, irmãos, existe um parêntese, existe vamos dizer assim, coloca aqui vamos dizer assim, um asterisco, mas não todos os seres humanos, aqueles que não possuem o selo de Deus sobre a testa. Então diz respeito a juízos que têm vindo sobre os seres humanos incrédulos. Nós já vimos aqui no capítulo de número 7, no capítulo a respeito da selagem do povo de Deus, que Deus selou, e esse selo é um selo espiritual. É um selo, gente, que se contrapõe àquele selo da marca da besta, que é tão conhecida e difundida. Você já parou para pensar que o selo que Deus põe vamos dizer assim, marca o povo de Deus, é um selo que também está sobre a testa? Então o povo de Deus também é selado, é um selo espiritual, diz respeito ao pertencimento do povo de Deus a Cristo, a união deles com Cristo, a proteção que eles têm para não receber esses flagelos que vêm com relação às 7 trombetas do Apocalipse, e especialmente sobre essa.
Porque nós entendemos, meus irmãos, que nenhum crente pode ser possuído pelo diabo. Nenhum crente pode de fato receber possessão demoníaca. Muitas vezes eles podem ser oprimidos pelas forças demoníacas. Isso pode acontecer, mas de maneira alguma ser possuídos por isso. Nós vemos aqui o cuidado de Deus para com o seu povo. E aqui então vem sobre aquelas pessoas. E é interessante que até mesmo sobre os ímpios, esse não é um mal que vai tirar-lhes a vida, um mal total, por exemplo. Está dizendo aqui que foi-lhes dado que não retirassem a vida dessas pessoas. Foi disso que lhes atormentassem por 5 meses. E o que é isso? Nós vemos que dentro de um período de vida de um gafanhoto, ele dura por 5 meses. Então ele faz essa referência ao ciclo de vida deste inseto, de modo específico, certo? E a ideia dele atormentar por 5 meses é um tormento passageiro. É um tormento que não é pleno, que é a ponto de tirar-lhes a vida. É um tormento de fato que está limitado pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus. E esse tormento, meus irmãos, é um tormento ali como a dor e a picada de um escorpião, como diz o texto. Porque diz ali no final, no versículo de número 6, naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão, também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Aqui ele está descrevendo que o tormento é tão intenso, que as pessoas, elas querem morrer, mas elas não conseguem tirar a própria vida, por conta do medo que elas têm de morrer. Mais ou menos isso, certo? A ideia, o significado dessas palavras. E trata-se aqui de opressão espiritual, de opressão demoníaca, que vem sobre os incrédulos, especialmente sobre aqueles que estão perseguindo a igreja de Cristo, e perseguindo o povo de Deus, certo? E aqui, o fato desse juízo durar apenas 5 meses, mostra a misericórdia de Deus, restringindo o mal. Mesmo os poderes malévolos, tendo autoridade para afetar pessoas incrédulas, este poder não é um poder absoluto. Ele não é um poder que pode fazer o que quer. Sabe aquela visão que você aquele meme que você vê no Facebook? Se você crê em Deus, é uma figura de Jesus Cristo e do diabo numa queda de braço, né? Aí diz lá: se você crê em Jesus Cristo, curte; se você não crê, só olha. Sabe essa ideia errônea de que o diabo tem um poder tão igual ao de Jesus? Não, irmãos, esse texto mostra o quê? Que as hostes demoníacas, elas estão sob a autoridade de Deus, que elas agem na vida dos incrédulos, que elas trazem juízo sobre os incrédulos. E em segundo lugar, eu destaco aqui nos versos de número 7 a 12, a aparência dos seres demoníacos, que aponta para o terror e o mal que eles podem causar. Veja só, ele vai fazer uma descrição aqui muito detalhada a respeito desses gafanhotos. E eu vou passar aqui um pouco breve nessa questão, porque ele vai associar os gafanhotos a cavalos, ele vai associar os gafanhotos a seres humanos, ele vai associar gafanhotos a escorpiões. Então não se trata aqui de um ser mitológico ou um monstro de fato, como nós tendemos a imaginar, porque a nossa cabeça ela vai criar lá um gafanhoto que tem cara de cavalo, que tem um rabo que lá com um ferrão, que tem o rosto de um homem, cabelo de uma mulher, uma coroa. A gente já vai fazendo todas essas associações e pensando: nossa, que monstro é esse que vai ser liberado na grande tribulação? Meu Deus do céu! A nossa cabeça ela tende para isso. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é fazer uma descrição. E assim como a descrição dos seres viventes no capítulo 4, no capítulo 5, dos 24 anciãos, assim como a descrição dos anjos, elas retratam atributos do próprio Deus. Aqui, essas descrições, elas tratam de atributos que os demônios têm.
E quando ele compara a cavalos, ele retrata aqui uma imagem do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Eu vou ler para vocês esse texto, que diz o seguinte: a sua aparência, Joel falando dos gafanhotos que vinham lá trazendo juízo sobre Israel. Perceba, a sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros, assim correm. Com um estrondo semelhante aos carros de guerra, eles vêm saltando do alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Aqui essa referência, ela é muito vista por João, usada por João para descrever esses gafanhotos. E obviamente aqui no texto de Joel, fazia referência aos exércitos inimigos que iam oprimir o povo de Deus, como os assírios, como os babilônios, que adentraram ali, levaram o povo de Deus para o exílio, sendo utilizados como juízo. E aqui da mesma maneira, João traz essas imagens para aplicar a esses seres demoníacos. Eles tinham essa forma de cavalo, ele está associado aos cavalos que correm em batalha para dizer o quê? Sobre a sua força destrutiva. Para dizer como que eles de fato, eles causam destruição sobre aqueles que estão de fato sendo oprimidos por eles. Ao relacionar ali a imagem de um homem, como de um homem, cabelos de uma mulher, ele retrata o desejo, muitas vezes, dos seres demoníacos de usurpar o lugar dos seres humanos. Uma das coisas que nós entendemos teologicamente é que os demônios odeiam as criações de Deus. Os demônios querem trazer males sobre a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos isso quando Jesus ele expulsa vários demônios, especialmente aquela manada de porcos. Aquele demônio que estava sobre o Gerazeno, que foi para uma manada de porcos, certo? Que eles se lançaram no abismo, na água ali, como nós já falamos. Mas a ideia aqui é que eles querem realmente destruir o gênero humano. E é interessante as estratégias que o Satanás usa para destruir o gênero humano. Ele usa a estratégia de quê? De escravidão, de cegueira espiritual. Prende a pessoas a falsas religiões, a sistemas políticos que muitas vezes escravizam o seu desejo de ser. Então, e as pessoas que estão assim escravizadas não notam que elas estão sendo levadas o quê? À destruição. E a mesma coisa nós vemos aqui com os dentes de leão que ele possui, uma referência também ao seu poder destrutivo. E é interessante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, nos diz que o diabo ele anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. A ideia realmente é essa, do diabo rodear, de querer abocanhar. Você não quer experimentar a mordida de um leão para ver, com a mordida dele ele arranca o seu braço assim com uma, facilidade. E a mesma coisa está associado aqui a esses seres espirituais. Ainda fala que eles têm couraças como de ferro, que representam aqui resistência. Alguns exércitos da antiguidade, eles colocavam couraças de ferro nos seus cavalos, a fim de que eles não fossem atingidos por flechas nas guerras. Isso mostra o caráter de resistência das suas ações. A cauda como de um ferrão, de um escorpião, ela aponta para essa dor, para causar danos terríveis, a ponto de muitas vezes pessoas desejarem a morte, não encontrá-la, como nós falamos. E por fim, ali no verso de número 11, ele descreve o quê? Quem é o rei destes seres? E ele coloca aqui 2 epítetos. O que é um epíteto? É uma forma de se referir a uma divindade ou a alguma pessoa, fazendo ali descrições dos seus atributos. E aqui o nome a qual o rei, que é descrito aqui por João, que é o rei do abismo, o anjo do abismo, é Abaddon, que na língua hebraica significa destruidor, e na língua grega Apollyon, que faz uma referência ao deus Apolo, chamado Deus da destruição,
E como eu falei para vocês, o próprio Domiciano se achava a reencarnação do deus Apólion, do deus de Apolo, e então queria trazer destruição sobre as pessoas. Fala do caráter destruidor, e aqui sim podemos fazer uma referência deste anjo como o anjo Satanás, aquele que comanda todos os exércitos ali, né? O rei dos demônios, podemos dizer assim, que querem de fato trazer males sobre toda a terra, exterminar, né? Causar dano sobre o povo, né, de Deus, sobre os povos da terra, e são utilizados como instrumentos de juízo da parte de Deus. Então, meus irmãos, o versículo 12 termina: este foi o primeiro ai. Ainda restam mais 2. Uma referência expressa à 6ª e à 7ª trombeta que hão de ser tocadas. E aqui, meus irmãos, não sei, quando eu terminei de estudar esse texto, eu fiquei assim, uau, que coisa terrível, meu Deus. E ele descreve com tamanhos detalhes, justamente para nos destacar essas questões. E com isso eu finalizo falando aqui algumas aplicações para nós neste dia. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, meus irmãos, a terrível ação do diabo e os seus anjos sobre o mundo. Nós não podemos, meus irmãos, tratar com certo descaso os poderes espirituais que estão presentes por trás de governos, de falsas religiões, que aprisionam pessoas, que trazem opressões, tormentos psicológicos, emocionais, muitas vezes, que agem na vida dos incrédulos, cegando o entendimento deles. É terrível a ação do diabo. O texto nos traz essas descrições todas para nós ficarmos assim, uau. Se a gente acha que os juízos das primeiras 4 trombetas são, uau, esse aqui, meu Deus. Porque as coisas acontecem também por meio de um âmbito espiritual. No entanto, meus irmãos, nós podemos ver aqui, em segundo lugar, o poder de Deus sobre esses demônios. Eles não agem por conta própria. O diabo não tem um poder semelhante ao de Deus, de criar, de ter soberania sobre tudo, de preservar tudo. Ele está sobre a autoridade de Deus. E o texto que mais nos mostra isso é a narrativa do livro de Jó. Quando o Satanás ele se achegava ali diante do trono de Deus a fim de prestar contas, e Deus ali, utilizando o seu próprio egoísmo, as suas próprias ambições de destruição, usa como um instrumento, muitas vezes até para trazer provações, e trouxe benefício, né, a Jó, como nós vimos descrito ali. Por isso, não tema o poder de Satanás. Se você tem a Cristo, se você tem a Jesus, se você está guardado pelo sangue de Cristo, fique tranquilo, meus irmãos. Não trate com leviandade tudo isso, obviamente falando, as forças ocultistas e coisas desse tipo, mas descanse no fato de saber que você está selado e pertence a Deus. Em terceiro lugar, eu destaco, o juízo de Deus é temperado com misericórdia. Sobre as pessoas que estão sobre o mundo, até mesmo sobre eles, a misericórdia de Deus se repousa. A bondade de Deus é vista. A gente não pode ter um mundo muito pior do que a gente já tem, porque Deus, Ele põe freios à maldade humana. E os juízos que Deus exerce sobre o mal, são juízos que têm um propósito específico, chamar este povo ao arrependimento. Chamar as pessoas para que eles vejam o Deus que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas. Em quarto lugar, eu destaco, o povo de Deus está protegido disso. Fique tranquilo, o mal não pode possuir você, o diabo não pode possuir a sua alma. Muitas vezes você pode até ser oprimido por algumas ocasiões, mas isso não é algo que é absoluto, de modo que você nunca se veja livre disso, porque aqueles que são de Deus estão selados, estão protegidos, guardados pelo sangue da aliança de Cristo Jesus. E eu destaco, meus irmãos, eis a oportunidade para o arrependimento. Se você está aqui ou vai ouvir esta mensagem posteriormente pela internet, entenda que a única
salvação que nós encontramos está na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que pode nos livrar de todos os juízos e tormentos que vêm sobre o mundo, por causa dos pecados da humanidade, por causa da idolatria. É nele que nós temos de colocar toda a nossa confiança. É o Senhor Jesus quem nos sustenta. Com base nisso, eu convido você para ficar de pé, para que nós oremos ao nosso Deus nesse instante. Aí em seguida seremos despedidos com a bênção, o tríplice amém e um hino, tá? Para nós cantarmos no final, que é o hino Sossegai. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as hostes espirituais. O Senhor governa até mesmo, ó Deus, os demônios, eles tremem diante de Ti. O Senhor Jesus é o Senhor que recebeu toda a autoridade sobre os céus e a terra. Por isso, Senhor, nós podemos descansar no Senhor. Saber que nada, Senhor Jesus, pode nos separar do Teu amor. E que nem mesmo, Senhor Deus, opressões espirituais, tormentos espirituais podem nos alcançar se temos Cristo Jesus no nosso coração. Que esta verdade repouse sobre o Teu povo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus querido, verdadeiramente guarde o Seu povo de todo o tormento, de toda a ansiedade, de tudo aquilo que é ruim, que muitas vezes tira a paz do Teu povo. Que eles possam olhar para o Senhor e encontrar verdadeira paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esta verdade, Senhor, também ressoe nos ouvidos daqueles que não conhecem a Ti. Que eles vejam, ouçam isso, Senhor, e se arrependam, para que se voltem e conheçam ao Senhor nosso Deus, que tem feito maravilhas sobre toda a terra. Assim nós te agradecemos por este ajuntamento, pela palavra que aqui foi pregada, pelos cânticos que cantamos, orações que fazemos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.